Deus pelo dom que Ele dá para o seu povo, né? Um canta, um sorri, um abraça, um convida. É uma benção. O William me perguntou, Lucival, está preparado? Eu falei, não. Sabe, quando a gente está aqui, a mão começa a suar, o coração, como diz a irmã Irene, sábado passado, começa a acelerar. Mas depois vai passar. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui compartilhando a mensagem de hoje. E quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui, as visitas também. E desejar um feliz sábado aos irmãos, né? A gente pode esquecer nossos irmãos que estão nos acompanhando através do YouTube lá em casa. Que os irmãos lá em casa possam estar orando e que o Espírito Santo possa trabalhar já na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa entender e assimilar as verdades que Ele tem para nós hoje, revelado na sua palavra. Tá certo? Então, abra sua Bíblia aí, no livro de Filemão. Novo Testamento, é um livro bem curtinho, tem apenas 25 versos. É bem curtinho, 25 versos, e tem apenas um capítulo. Se você achou Tito, achou Filemão. Se você achou Hebreus, passou de Filemão. Dá uma volta aí que você vai achar, tá certo? Eu quero relembrar alguns pontos importantes para a nossa vida cristã, tá bem? Eu vou ler aqui o verso 1 e o verso 3. Diz assim, achou? Todos acharam? Amém. Então tá bom, amém. Diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, irmão Timóteo, né? Filemão, também nosso companheiro. Eu preciso usar óculos, eu esqueci meu óculos. E tá meio escuro aqui, então eu vou ler daqui. Desculpa aí, gente, tá vendo aí como que são as coisas. Vamos lá. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Verso 2. E a nossa amada Áfia e Arquipo, nossa camarada e a igreja que está em sua casa. Verso 3. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu contextualizar aqui um pouco a carta para que a gente possa entender. Quem era Filemão? Filemão, ele era um cristão e ele morava na cidade de Colosso. E ele conheceu a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, a mensagem da salvação, quando ele estava lá na cidade de Éfeso. E lá em Éfeso estava o apóstolo Paulo vamos dizer assim, numa campanha evangelística. Por 3 anos ali, Paulo estava ali evangelizando. E lá em Éfeso, o Filemão ele ouviu a respeito da mensagem de Jesus, ele aceitou a salvação e ele foi batizado. Depois, o Filemão volta para a sua cidade de origem, sua cidade de Colossos. E lá em Colossos, ele se envolve com as pessoas e ele começa a iniciar um pequeno grupo na sua casa. Isso mesmo, na sua casa. Ele lidera um pequeno grupo, Fátima, na casa dele. Olha, eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para vocês que eu sou apaixonado por pequenos grupos. A minha família que me conhece sabe que eu estou sempre envolvido em pequeno grupo. Pequeno grupo você fica à vontade, não tem muito protocolo, né? Você tira a camisa, vai de chinelo, né? É uma bênção, você desenvolve os dons, você fala, mas também ouve. É uma bênção, desenvolve a fé. E eu digo que os recém-batizados, irmã Maria José, seria excelente que participasse de um pequeno grupo. Isso desenvolve a fé e é muito interessante.
certo? E sempre no final do pequeno grupo tem aquela conversa gostosa, aquele bolinho de chocolate, de cenoura com chocolate, que é uma delícia. Então, gente, faz muito bem para a vida cristã a gente estar se envolvendo num pequeno grupo. E já vai a dica, se algum irmão tiver interesse em abrir um pequeno grupo na vossa casa, fale com o pessoal do Ministério Pessoal. Temos o Alessandro, tem ali Jacó, levanta a mão, Jacó, o pessoal te conhecer. Tem um Jacó aí que ele é do relacionamento também, tem o Alessandro, o Alberto, e a gente está aí para poder ajudar. Voltando ao Filemão, Filemão ele era um homem muito rico, tinha muito dinheiro. E a Bíblia fala que ele tinha alguns escravos. Naquela época, era comum as pessoas de posse ter escravo, né? E o Filemão tinha os seus. O fato é que a Bíblia fala que um dos seus escravos, chamado Onésimo, ele furtou, ele roubou alguma coisa, William, do seu senhor. A Bíblia não fala exatamente o que foi. A gente não sabe se foi um vaso ou uma peça preciosa. O fato é que ele furtou, ele roubou. E ele pensou, vou me mandar daqui. Ele estava, eu estudando a história, analisando, já vi outros artigos. O Filemão era cansado da vida de escravo. Porque a vida de escravo naquela época não era fácil, não. Ele comia o que o Senhor mandava. Dormia quando o Senhor permitia. Os filhos do escravo não era do escravo, era do seu senhor. Ou seja, era uma vida vazia, uma vida sem esperança, sem perspectiva, uma vida sem sonhos. Então ele achou, eu vou sair dessa vida, vou mudar de vida. E furtou alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é, e ele se mandou. Para onde que você iria se você fosse se esconder das pessoas? Para uma cidade grande ou para uma cidade pequena? Hoje é mais fácil de achar as pessoas, né? Você coloca aqui no Google Lucivaldo Carneiro, que aparece lá, né, rapidinho. Mas naquela época não era tão fácil assim. O que ele fez? Ele sumiu, ele foi lá para Roma. Chegando em Roma, a Bíblia fala que ele foi parar na prisão. Ou seja, isso significa que ele, na verdade, ele não deixou o hábito do furto. Disso dá-se a entender que ele não deixou o hábito do furto e foi parar na prisão. E lá na prisão, ele encontra quem, gente? O apóstolo Paulo. Nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Só que Paulo estava lá não porque ele havia furtado alguma coisa. Paulo estava lá por causa do amor ao Evangelho. Por causa do Evangelho. Você vê, né? Como que são as coisas, né? Onésimo, ele queria ser livre, né? E escolheu o seu próprio caminho. Tá certo? Da liberdade. Ele pensou que o caminho da liberdade estava no furto, no roubo. E foi embora. E ele terminou na prisão, como a gente acabou de dizer. Tá certo? E ele encontrou o Paulo que aparentemente estava preso, mas estava verdadeiramente livre, liberto. Sabe, gente? As pessoas podem prender o cristão com algemas, né? Aprisionar o corpo, mas não pode aprisionar o espírito. Muitas vezes querem ser livres das circunstâncias, pessoas. Mas louvado seja Deus que enviou o seu Filho para nos dar liberdade completa, nos dar liberdade plena que vem da pessoa de Jesus. Tá certo? Lá na prisão, Onésimo ele foi evangelizado e batizado por Paulo. A gente pode ver isso no verso 10. Vamos ler o verso 10. Verso 10. Vai falar aí o seguinte, olha o que diz aí. Peço-te por meu filho, Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então a gente percebe ali que Paulo ele começou um relacionamento ali com Onésimo. Falou de Jesus, falou do amor, falou da salvação, e ele aceitou a Jesus como o seu salvador pessoal
e foi batizado lá na prisão. Gente, vendo a necessidade de corrigir o mal que Onésimo havia feito, Paulo enviou de volta para quem? Para Filemão, pedindo que esse o recebesse e o perdoasse. Você vê como que o Espírito Santo trabalha na vida das pessoas. Quando Paulo estava na prisão, ele já estava bem velhinho. Escreveu lá na prisão, por volta da era cristã, 59 a 63. Ele escreveu o livro de Efésios, escreveu o livro de Filipense, Colossense e o livro de Filemão. Filemão era um amigo e filho na fé de Paulo. E quando Paulo soube que Onésimo havia fugido de casa, a casa do seu amigo, ele teve a iniciativa de tornar um assunto conhecido. Olha aí. A Filemão e solicitar o recebimento com amor e perdão. Vamos ler o verso 16 e o verso 17. Alguém poderia ler para mim? O verso 16 e o verso 17 desse capítulo aí, capítulo 1. Está vendo? Então, Paulo escreveu a carta para que o Filemão esquecesse o passado e recebesse o Onésimo, não como escravo, mas sim como irmão. Qual tinha sido o pecado do Onésimo, gente? Onésimo, ele havia roubado algo da casa do seu senhor, mas Paulo responsabilizou-se pelo homem. Verso 18 e verso 19. Verso 18 e verso 19. E diz assim: e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Olha só o que ele fala. Verso 19. Eu, Paulo, da minha própria mão o escrevi. Eu pagarei para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim, me deves. Então, gente, Paulo era realmente amigo de Filemão, pois nele confiava, como vemos no verso 21 e 22. E Paulo era também uma grande autoridade eclesiástica, que Filemão respeitava muito. Tá certo? Agora, qual que era a pena de um escravo fugitivo? Era a morte. Paulo intercedeu pela vida do escravo Onésimo. E qual que é o significado do nome Onésimo? Significa útil. E Paulo diz a Filemão que ele era inútil no passado, mas que depois da sua conversão havia se tornado útil para o Evangelho. Louvado seja o nome de Deus. Então, gente, a carta de Paulo a Filemão, ela pode ser considerada uma lição prática do perdão e da restauração através de Deus no coração das pessoas. Ao lermos a carta de Filemão, vemos o apóstolo Paulo e os dois personagens em uma fascinante história que se assemelha ao plano da salvação para a humanidade. Cada aspecto, cada detalhe do perdão divino é visto no perdão que Paulo buscou para o escravo Onésimo. Tá certo? Agora, eu quero relembrar alguns pontos importantes dessa história, que são pontos importantes para a nossa vida também. Tá certo? Primeiro, Onésimo estava numa situação difícil e precisava resolver. Ele era ladrão, devedor e merecia a morte ao ser encontrado. Em relação à lei vigente, poderia-se dizer que ele era um pecador, um criminoso, digno de morte. Agora eu pergunto, mas e nós? O que somos? Olha o que Paulo fala. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, verso 23. E ele diz mais. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
E Paulo continua esse pensamento falando, como está escrito, não há um justo sequer, nenhum. Então nós somos salvos realmente só pela misericórdia de Deus, só pela graça de Deus na nossa vida. Segundo ponto, Paulo intercedeu pelo escravo da mesma maneira que Jesus intercedeu pelo pecador arrependido, por intermédio do Espírito Santo. Paulo, além de apresentar salvação eterna, olha só, ele concedeu a Onésimo o livramento da morte, através de uma intercessão direta ao seu Senhor, oferecendo seu próprio nome como garantia, como a gente leu no verso 17 e o verso 18. Tá certo? Ou seja, Jesus é o nosso intercessor. E podemos nos apresentar a Deus através do nome de Cristo. E é o que Cristo está fazendo agora por nós lá no céu, no juízo investigativo. Mas Deus, olha o que Paulo fala, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, verso 8. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que como nós, em tudo, gente, ele foi tentado, mas sem pecado. E Paulo fala, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, alcançar misericórdia em tempo oportuno. Terceiro ponto importante. Onésimo fugiu do seu Senhor. Há muitos por aí fugindo de Deus, de conhecê-lo, de andar com Ele, de comprometer-se com sua verdade, de obedecê-lo. Mas Deus sempre inicia o resgate. Em defesa do Onésimo estava Paulo para socorrê-lo. Bastou o erro ser admitido para Paulo auxiliá-lo. A história de Onésimo, gente, somente retrata um homem carnal que fugiu do seu Senhor, mas encontrou um defensor no momento mais difícil da vida. Tá certo? E às vezes a gente passa por momentos difíceis mesmo, mas no momento certo, Deus ele vem nos resgatar. Infelizmente, gente, a maioria das pessoas só lembra de Cristo quando precisa de algum favor dele. Quantos têm que chegar ao fundo do poço para entender sobre a graça, sobre o amor de Deus? Quantos fogem de Deus largando tudo por uma falsa liberdade? Né? Devemos pensar nisso. Mas a boa notícia é que Jesus é nosso eterno defensor perante Deus. Basta que o pecado e as falhas sejam confessados. E isso Jesus veio pagar a nossa dívida. Uma pendência pecaminosa que, como seres humanos, de maneira nenhuma não teremos condições de quitar. Eu diria que seria um débito espiritual. Então, gente, nunca é tarde para se arrepender, para se voltar aos caminhos do Senhor, para se abrir para um novo tempo de renovação espiritual. Tem gente que já conhece a verdade, precisamos renovar a nossa vida espiritual. E se você é um Onésimo, um fugitivo de Deus, você pode falar assim, eu vou fugir de Deus. Mas você pode fugir sem precisar ir para um outro lado. Quando você não se compromete, como eu já disse, com Ele, com sua palavra, você está fugindo de Deus. Tá certo? Uma outra coisa importante também, que Onésimo, ele aceitou a salvação de forma incondicional. Onésimo se tornou um servo de Paulo e não um escravo. Ele foi mais um fiel ajudador. Vamos ver isso, confirmar o que Paulo fala na carta que ele próprio escreveu em Colossenses 4, verso 9. Só para firmar essa ideia. Colossenses 4, verso 9. Eu tenho aqui na minha
Diz assim, ó, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Ou seja, Onésimo ia compartilhar o que havia acontecido com Paulo quando ele voltasse para Colossos. Tá certo? Então, gente, devemos nos tornar servos fiéis de Jesus Cristo, deixando de ser servos inúteis e sendo mais úteis a Ele, pois Ele nos comprou com o seu sangue. Amém? Servir a Jesus é diferente de ser servido por Ele. Muitos querem só receber de Cristo, mas o cristão fiel serve aquele que nos livrou do império das trevas, né? Para a maravilhosa luz, através do Filho de Jesus. Outra coisa importante, assim como Deus nos reconciliou consigo por meio de Cristo, repetindo, assim como Deus nos reconciliou consigo através de Cristo, eu e você, nós somos chamados embaixadores de Cristo por o ministério da reconciliação. Então, e o Espírito Santo ele faz esse trabalho no nosso coração para que a gente possa reconciliar pessoas com o reino celestial. Tá certo? Sexto, a graça que recebemos em Cristo deve ser comunicada a outros por meio das nossas ações de perdão, por meio dos nossos relacionamentos. Isso está lá no livro de Efésios 4, verso 32. Sétimo, a salvação em Cristo, gente, nos torna um povo só. Todas as barreiras devem ser derrubadas. E isso nos dá a cidadania celestial e nos faz membro de uma família só, a família de Deus. Tá certo? Sabe, gente, o evangelho verdadeiro, ele influencia a vida do pecador de uma forma, como eu poderia dizer, de uma forma integral, por inteiro. A carta de Paulo a Filemão trata do efeito que o evangelismo pessoal afeta na vida dos ricos e a vida do pobre, afeta na vida dos patrões e afeta na vida do escravo também. O evangelho verdadeiro permeia as decisões do cotidiano, transformando a vida da pessoa, alcançando famílias, escravos, patrões, mas oferecendo perdão a todos e promove reconciliações até a mais difícil e complicada situação. Amém? E por último, Deus, ele nos ama e nós precisamos acreditar no poder transformador de Deus. E como a irmã acabou de cantar, basta a gente colocar o pé na água. Então, na verdade, é uma união do poder divino com a união humana. Por nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada, absolutamente nada. Mas com a ajuda de Deus, nós podemos tudo. Amém.